Olá, sexto ano! Vocês estão com muita sorte, porque a tarefa, é pequena hoje. Então, nós vamos começar um capítulo novo, certo? Capítulo... Ai, não sei o número do capítulo. Deve ser capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Capítulo 5. Tarará. Capítulo 5 da apostila azul. Nós vamos falar de litosfera e sociedade. Para quem não se lembra, litosfera é a crosta terrestre mais o manto externo. Pessoal, vocês já pensaram o tanto que a gente depende dessa litosfera na nossa vida? É nessa litosfera que ocorre toda a atividade humana, tudo. As construções, as plantações, a moradia, a gente mora na litosfera ou alguém tá morando na lua aí? Só se for a cabeça na lua, né? Ou em Nárnia. Extrativismo, o extrativismo também é realizado na litosfera, né? O que é extrativismo? É a extração. Pode ser de minerais ou metais, de alimentos que podem ser animais ou vegetais, a nossa água de todo dia. Hoje eu tô sem a minha garrafinha. Opa! E então, tudo que nós fazemos ocorre na litosfera. Nós dependemos da litosfera e dos seus recursos naturais. Por mais que a tecnologia tenha avançado, ai, professor, olha, falando nisso, minha garrafinha de água tá vazia. Ai, professora, alicatinho de unha. Olha que tecnológico. Pessoal, o material desse bicho aqui veio da litosfera. Ai, professora, caneta. Olha isso aqui moderno, não tem caneta na natureza. Verdade. Isso aqui, o plástico. E todo o material que tá na caneta, nós fomos misturando coisas da natureza para fazer, né? Ai, professora, própolis. Pessoal, a abelhinha que faz própolis vive na litosfera. Ai, professora, colírio de olho. Litosfera, pessoal. Tudo que nós temos, nós encontramos na litosfera. Nós pegamos algumas coisas e misturamos e fazemos coisas novas, certo? Deixa eu pegar esse vidro aqui. Quebrar santinho. Mas tudo está na litosfera. Todos os nossos recursos vêm da litosfera. Até, o ar que eu respiro, ele não está exatamente na litosfera, mas não está, né? Mas essa camada gasosa, ela está presa por gravidade no entorno da Terra, né? Não está se perdendo no espaço. Então, tudo. Pessoal, os recursos que nós temos na litosfera, eles podem ser renováveis ou não renováveis. Que é isso, professor? Recursos renováveis são recursos que constantemente se renovam. Tipo, se eu consumir cana, toda a cana do planeta, e daqui 6 meses eu planto e tem cana de novo. Na água, o ciclo da água. A professora de ciências, vocês conhecem a Bárbara? Então, ela fala, a água é renovável. Ela é. Só que nós temos que tomar cuidado para não poluir mais rápido do que a capacidade da natureza de renovar a água, né? Além disso, a água, a gente aprendeu a renovar ela de maneira artificial. A gente tem as estações de tratamento, né? De água. Então, uma vez, inclusive, eu vi uma reportagem na China que eles estavam na rua servindo água e as pessoas bebiam. Ele falava, o que você achou dessa água? Muito boa, né? Água limpa. Aí eles falam, isso aqui, era água de esgoto. Aí todo mundo... Aí você, não, pode tomar, é potável. Nós limpamos ela
várias vezes até ela ficar pura de novo. Então nós aprendemos. Esses recursos renováveis nos causam menos preocupação do que os não renováveis. O que são recursos não renováveis? São aqueles que levam muito tempo para ser produzido de novo na natureza. Pessoal, imagina para a natureza produzir qualquer minério de ferro ou alumínio, os minerais. Quanto tempo não demora para se formar na natureza? Que é outra. Petróleo, gás natural, carvão mineral. Quanto tempo não demora? Nós vimos lá na tabelinha geológica, né, que tem coisa que demora milhões de anos. Aí a gente acaba com todo o petróleo que tem no planeta e fala, ai, vamos ficar aqui alguns milhões de anos sem andar de carro, porque faz de conta que a gente não inventou outras formas de combustível, né? Ai, vamos esperar aqui alguns milhões de anos para a natureza produzir petróleo de novo. Não dá, né? Então, sabe uma coisa que não é renovável, que a gente não pensa? Os solos. Que isso, solo de guitarra? Não, solo, chão. Os solos não são renováveis. Pessoal, pensa quanto tempo demorou para formar o solo. Nós vimos lá na nossa tabelinha geológica, deixa eu abrir ela aqui, no material de apoio, que ó, quanto tempo, ausência de vida, se formam as primeiras rochas. Ó, de 4,5 a 3,85 bilhões de anos. Então, tipo, foi pelo menos 1 bilhão de anos para começar a formar a primeira rocha da bola incandescente que era o planeta. Aí, até formar todas as rochas, até começar o vento, a chuva, desgastar isso, para ir virando areia, até surgir vida, né? Gente, é muito tempo. Os solos não são renováveis. Já os ventos, o sol, a água, nós consideramos renováveis, porque nós temos uma fonte infinita de sol, né? De energia solar, porque nossa vida é bem menor do que a existência do sol, né? Ele tá sempre lá. E também os ventos, né? São considerados, então, renováveis. Pessoal, eu vou falar de solos. Nós temos vários tipos de solos. Os solos, eles são um importante recurso natural. É nele que nós vamos fazer as nossas construções, mas também é nele que nós vamos fazer as nossas plantações. Seja plantação de soja e cana para servir de ração para gado, quanto soja e cana para ser transformada em álcool, cana para ser transformada lá na cana de açúcar, cana para tomar garapa na esquina. Vai ter que ser plantada no solo. Então, o solo é muito importante. E ele é composto de partículas, de pedacinhos ou de grãos de rochas ou materiais orgânicos, certo? Eu desenhei aqui um solo mais ou menos, tá bom? Esse solo meu aqui, ele é maduro. O que é um solo maduro? É um solo que tem todas as camadas. Calma, eu já vou falar das camadas. Porque tem solo que a gente tem a rocha e tem só uma camadinha fina. Ali não tem como uma árvore formar raiz. Tem rocha, né? Então, tem solos muito rasos que ainda estão se formando. E que talvez um dia nunca vão chegar a ser um solo profundo, né? Mas eu desenho um solo bem bonito e profundo. Nos solos crescem plantas, bactérias, insetos, vivem os seres humanos, né? Os solos são fontes principalmente da nossa agricultura. Ai, professora, você colocou pecuária, gente. Vaca não nasce no solo, pessoal, mas come grama, né? Onde que tá a grama? E silvicultura, pessoal. Silvicultura não é criação de sílvios, nem plantação de sílvios. Silvicultura é de árvores. Sai daqui de Bauru, em direção a Agudos, e vocês vão ver quantas plantações de pinheiros que tem, né? Para celulose, certo? Fica esperta aí, ó. Pessoal, então, os solos, eles são classificados de várias formas.
Só para vocês terem uma ideia aqui, eu passei para vocês 2, 3, 4, 5, 6 critérios para classificar os solos. Então, é assim, se eu falar, por exemplo, um solo é muito fértil, eu estou classificando quanto à fertilidade. Mas eu posso falar que ele também é profundo? Entendeu? Eu posso usar 6 classificações para falar que o solo é 6 coisas. Então, vamos lá. Quanto à fertilidade, isso é fácil, né? Fertilidade é a capacidade aí de produção do solo, né? Se ele é fértil ou não. Então, ó, eu tenho muitos solos muito férteis, solos moderadamente férteis, solos pouco férteis e solos inférteis que não produzem nada. No Brasil, nós temos muitos solos pouco férteis. Como que o Brasil é um celeiro aí de grãos? O Brasil é um grande produtor mundial. Tem alguns motivos para isso, né? Primeiro é o tamanho do país, que a gente é muito grande. Isso ajuda. Por mais que a gente tenha algumas áreas que às vezes não dá nem para plantar, nós temos mais áreas, nós somos muito grandes. E também nós temos investimentos e tecnologias aplicadas, fertilizantes, maquinários, equipamentos, máquina para revolver o solo, né, mexer o solo, deixar ele fofo, pronto para planta. A Embrapa faz muitas pesquisas. Que é Embrapa? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Extremamente importante, tá bom? Então, a gente faz aprimoramento genético também, mistura semente, coloca alguma coisa na semente. Fica de olho, hein? Então, pessoal, quanto à fertilidade, os solos podem ser muito férteis, moderadamente férteis, pouco férteis e inférteis. Nós temos 2 solos muito férteis aqui no Brasil. Um deles fica aqui pertinho de nós. Vocês já foram para Ourinhos ou para perto do Paraná ali? Um baita de um solo escuro, bem avermelhado. Ele é chamado de terra roxa. Deixa eu mostrar aqui para vocês que o livro tem foto dele, ó. É esse aqui, tá vendo? Olha só o terra roxa. O livro até traz uma curiosidade. Em terra roxa ele não é roxo, ele é vermelho. É que em italiano, rosso é vermelho. Então, e os italianos vieram trabalhar nas plantações de café aqui na região do solo terra roxa. E eles falaram, mamma mia, ma que terra rossa. E aí a gente começou a chamar de terra roxa. Por isso que esse é o nome dele, tá? Mas o certo seria terra avermelhada. Vermelhada escura, hein? Aí, então nós temos o terra roxa em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas e Goiás. Eu acho que eu falei isso para vocês na sala de aula ou em algum vídeo, que o maior derramamento de lava que aconteceu no planeta que nós temos conhecimento foi na calha hoje do Rio Paraná. Rachou o chão, não foi lava vulcânica cônica que saiu do cone, né, da montanha. Foi uma rachadura e essa lava escorreu. Essa lava virou um solo chamado basalto. O basalto, por intemperismo que nós vimos na aula passada, se decompôs e surgiu terra roxa. O outro solo muito fértil, muito, que não está na apostila é o Massapê, que é no litoral nordestino. O interior do Nordeste é seco, tem a Caatinga, né? O sertão nordestino, mas não é dessa região, tô falando do litoral, tá bom? Lá tem Massapê, que é um solo também muito fértil, tá bom? E aí a gente tem outros dois, um figura que chama salmourão, tipo uma salmoura, não é fértil. Não é infértil, é pouco fértil. E tem o solo de aluvião, que é o solo que foi transportado por rios e foi decompondo, né, depositando aí os grãos e formando um solo, beleza? Mas presta atenção no terra roxa, hein?
que nesse capítulo é o Terra Roxa aí, que é o estrela. O Brasil é um grande produtor agrícola mundial, como nós falamos, e é motivo grande extensão territorial e investimento em tecnologias também. E nós temos alguns problemas no campo. As precárias condições de trabalho e saúde dos trabalhadores rurais, né? A gente sabe que o trabalhador da cidade, no geral, é melhorzinho em estrutura do que o do campo, né? Pensa num boia fria. O próprio nome, boia fria. O que é boia? Hora da boia, hora da comida. Por que fria? Eles levam a marmita, claro que não tem micro-ondas, não tem fogão, não tem nada, vai comer comida gelada. E o que é boia fria? Cortador de cana. Então, por exemplo, as lavouras de cana aqui da região de Bauru estão em época de colheita. Eles vêm para cá, eles moram às vezes na própria fazenda, mas é tudo temporário. Então eles vêm para cá, participam do corte da cana, aquele do facão, com o pano na cabeça lá, olha a condição de trabalho. Acabou aquilo, agora estão fazendo colheita lá em Araçatuba, vão para Araçatuba. Ai, que sorte, agora a colheita é aqui em volta da minha casa, em Cafelândia. Daí ele fica em casa mesmo, mas vai para a colheita, né? Então, a situação de vida do cara, né? Então, o campo tem precárias condições de trabalho e de saúde dos seus trabalhadores. E um problema muito grande no Brasil, que nós vamos ver o ano passado, o ano que vem, são as concentrações de terras, né? Nosso conceito de fazenda, se eu falar assim, nossa, eu tenho uma fazenda, é um negócio fora do mundo, nem os Estados Unidos, que também são grandes, eles têm fazendas do nosso tamanho. Nós somos o país com a maior concentração fundiária do planeta. O que é isso? Se vocês pegarem os 10% de 100%, os 10% maiores proprietários de terras do Brasil, eles têm 85% das terras são deles. E os outros proprietários têm os outros 15%? Não, os outros 25% das terras do país. Então, assim, a gente tem gente que tem terras espalhadas no país que, se você somar tudo que o cara tem, é maior do que alguns estados. Meu tio mesmo estava falando que tem uma família em Ourinhos que o cara tá proibido de comprar mais 1 metro quadrado de terra no Acre. Senão ele vai ser dono da mais de 50% das terras do Acre. Imagina? Então, nós temos essa problema de concentração de terras. Professora, o que tem? Deixa o cara ter um monte de fazenda. Pessoal, isso gerou conflito, isso afetou a nossa cidade, porque as pessoas que viviam no campo não conseguiram continuar no campo e migraram em grande quantidade de uma vez só para as cidades, o que aumentou a favela, aumentou a violência, o desemprego, né? Porque a cidade não foi capaz de absorver todo mundo. Então, mas calma, isso a gente vai ver ano que vem, tá bom? Só para vocês saberem. E aí o livro de vocês traz um desenho bonitinho de perfil de solo, ó. Lembra que eu falei do solo maduro? Isso aqui é um solo maduro. É um solo que tem todas as camadas. A primeira camada do solo é o horizonte O, de orgânico, ó. Essa camadinha, o que é horizonte? Horizonte é camada do solo, tá bom? Horizonte do solo, camadas do solo. Então, se você cortar o solo, um solo maduro, você vai ver algo parecido com isso. Uma camada fininha, só de matéria orgânica se decompondo, é o horizonte O. Aí depois você tem essa outra camada que é o horizonte A, onde eu tenho matéria orgânica e alguns sais minerais já. Depois eu tenho o horizonte B, certo? Aqui eu tenho poucas matérias orgânicas. O que é matéria orgânica? É resto de vida. É folha que se decompôs, galho que se decompôs, tá bom? Então, aqui no horizonte B eu tenho pouca matéria orgânica, já tenho fragmentos de rochas, tá vendo? E tenho muitos sais minerais que se acumulam, porque quando chove, a água infiltra e ela carrega aqui da superfície esses sais minerais. A maioria tá aqui. O horizonte C, aqui eu só tenho pedaços de rochas
e material intemperizado. Aqui eu já não tenho matéria orgânica. E a rocha, né? Que foi desgastada. Ai, então, daí tem solos que não são maduros, ainda estão em formação. Não acumularam tudo isso de matéria orgânica decomposta que é o horizonte A. Então, aqui só embaixo tem, não tem esse, não tem esse. Embaixo dessa matéria orgânica já vai para cá, ó. Né? Tá se formando ainda, não acumulou, não foi acumulando esses grãos, tá bom? Ó, então a primeira classificação foi quanto à fertilidade. Muito fértil, pouco fértil, infértil. Agora, quanto à profundidade. É fácil. Solo raso e solo profundo. Os solos mais profundos, eles têm tendência a serem de regiões mais úmidas. Sendo mais úmido, tem mais intemperismo, que é desgaste, quebra, né? Decomposição. Então, esse solo é mais profundo, ele sendo mais profundo, ele vai ser mais fértil, né? Outra classificação. Então, ó, já foi quanto à fertilidade e quanto à profundidade. Agora, quanto à origem e localização. Tem solo, igual eu falei do terra roxa. Teve o derramamento de lava, formou basalto. Aqui tá o basalto. Aqui ele se decompôs e esse solo continua aqui. O nome disso é autóctone. 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 Pessoal. Autóctone. Ai, não. Aí, aqui. Autóctone ou residual. Eles não foram transportados. Eles estão no mesmo lugar que ele foi gerado. E o outro? É fácil. Solo transportado. Ou alóctone. Lembra do alóque? Tá bom? Alóctone. Alóctone. O outro, autóctone. Tô aqui. E o alóctone? É solo que foi transportado. Tem um rio passando ali, levou embora e colocou em outro lugar. Chuva, vento, entendeu? E por aí vai. Então, o alóctone ou transportado é um solo que se originou aqui, mas ele foi sedimentado, transportado em outro lugar, tá bom? Um exemplo disso é o solo Loess. Pessoal, os 4 solos mais férteis do mundo, 2 são do Brasil, Massapê e Terra Roxa. O outro é o Loess, das planícies inundáveis da China, onde eles plantam arroz. Tem uma certa dificuldade porque é alagável, né? E o outro, Tichernozion, na Ucrânia. Metade do ano tá congelado. Então, nós temos sorte. O nosso azar é que a gente é meio besta e não aproveita direito, né? Nós poderíamos aproveitar melhor esses solos, mas deixa isso para depois. É só uma observação. Então, quanto à fertilidade, quanto à profundidade, que é raso, profundo, quanto à origem, que é autóctone ou alóctone. Agora, os solos também podem ser classificados quanto à textura. Ai, solo de camurça. Não, não é isso. Ó, textura é o tamanho das partículas. Os solos que as partículas são maiores são o que nós chamamos de solos arenosos. Areia da praia. Dá pra ver, né? Grandona. E os solos argilosos, argila, eles têm as menores partículas. Nenhum e nem outro é bom para agricultura. O bom é um solo que mistura a textura argilosa com a arenosa, beleza? Agora, o que mais? Antes de eu mudar, o terra roxa, que eu falei que a gente não aproveita direito, né? A gente planta nele principalmente soja, que vai para a Europa, servir de ração pro gado. Nós, com o tempo, começamos a consumir soja. O Brasil não tinha óleo de soja. O óleo brasileiro era de milho antes. A gente faz salada de soja, hambúrguer de soja, mas a soja é algo que vem aqui na nossa cultura de uns 30 anos pra cá, uns 25 anos pra cá. Outra coisa que a gente planta, cana. A maior parte dessa cana plantada não é mais para açúcar, não é para fazer garapa na esquina, para servir de álcool, combustível de carro, né?
Também tem café, teve o período do café, que a gente plantou muito café na terra roxa. Milho e trigo, beleza? O relevo também facilita. Se eu tenho um relevo muito inclinado, vai parar a camadona grossa na hora que chove? Claro que não, né? Terreno muito inclinado, ó, o que está sendo decomposto, intemperizado, o que está sofrendo desagregação, ó, com a chuva, desce, né? Então, os relevos inclinados, muito inclinados, os solos são rasos ou nem tem solo. Às vezes é só rocha exposta mesmo. E os planos, eles facilitam a agricultura, né? Até para passar máquina. Para tentar quebrar um pouco isso, do problema do relevo ser inclinado, olha só que legal. Essa plantação no Vietnã. Lembra lá daquela aula de quando começou a quarentena que eu quase deixei vocês loucos com essa história de curvas de nível, que são as linhas que ligam a mesma altura do relevo, a mesma altitude? Olha aqui, ó, uma plantação em curvas de nível. Eles fizeram esses degraus no relevo para deixar ele mais reto e conseguir plantar, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. É uma plantação em curvas de nível. Se vocês pegarem um avião ou pegarem um drone e olharem de cima, vocês vão ver curvas de níveis, igual eu ensinei lá naquele capítulo enorme, né? Então é isso. Quanto à composição do solo, eles podem ser humosos, lembra de humus? Eles são orgânicos, certo? Os solos podem ser humosos ou orgânicos, onde predomina o material orgânico. Ou eles podem ser solos minerais, onde predominam os minerais. O solo da Amazônia é humoso, né? A Amazônia chega a ter mais de 1 metro de folhas se decompondo e virando solo ali, formando aquele horizonte A, saindo do O e formando o A, né? É muito legal. Então, quanto à composição, é isso. E por último, quanto à capacidade de infiltração. O que é isso? Choveu, a água já foi chupada pelo solo. Esse solo, ele tem uma drenagem boa, ele tem uma boa infiltração. Agora, tem solo que chove, ó, a água vai acumulando ali. Ele é mal drenado. Então, ó, existem os solos excessivamente drenados, bem drenados ou mal drenados, certo? Excessivamente drenados, a água infiltra rapidamente. Os drenados, a água infiltra, mas ela vai parando nos poros que tem dentro do solo. Esse é legal, porque o solo bem drenado tende a fazer surgir aquífero, né? Reservatórios subterrâneos de água, que a gente viu também. Viu? Não, nós vamos ver o ano que vem. O aquífero Guarani e o aquífero da Amazônia, tá bom? E mal drenados, a água se acumula, tá bom? O uso intensivo do solo acaba diminuindo a sua fertilidade. Por quê? Porque o pessoal da agronomia, eles falam, pegue a sua fazenda, que seja, e vá fazendo rotação de culturas, de plantações, culturas. É um sinônimo de plantação nessa área, tá bom? Então, tipo, aqui eu tô plantando cana, sei lá, a cana gosta de consumir tal coisa do solo. Se eu só fico plantando cana, ele vai consumir tudo daquele negócio e depois eu não consigo mais plantar cana. Eu esgoto o solo. Então, agora, se eu planto cana, cortei, depois eu planto abobrinha, depois eu planto café, eu vou alternando, isso desgasta menos o solo, porque de repente quando uma folha dessa outra plantação, desse outro tipo de cultura se decompõe, ela repõe o mineral que o outro consome, entendeu? Então, as monoculturas são o nosso grande problema aí de
do uso intensivo do solo, vai diminuindo a fertilidade dele. E apenas um cultivo de planta não é algo bom para o solo. E aí a gente tenta fazer corretivo agrícola, né? Faz uma correção agrícola, que é a aplicação de fertilizantes químicos, tal. O que também causa problemas ambientais, porque quando chove, a chuva lava o solo. Então, isso chama lixiviação, mas tipo, ela transporta para os rios esses produtos químicos, não é natural, né? Então, e o Brasil, gente, perde uma quantidade absurda e vergonhosa de solos por ano. A gente não segura direito, a gente vai plantando, entendeu? Planta só uma coisa, não. Aí quando chove leva. Ai, né? É isso, acabou a matéria. 1/3 do capítulo, porque esse capítulo eu dividi em 3, então ficou bem pequenininho. E por sorte de vocês, a tarefa é essa página aqui, ó, tá bom? A primeira pergunta, sobre a conservação dos solos. Explique a consequência do uso intensivo de produtos agrícolas no solo. Então, o uso intensivo de produtos agrícolas causa aí alguns problemas nos nossos solos, né? Ele pode encarecer o processo de produção, porque você vai ter que comprar produto, né? E às vezes o agricultor simples não vai conseguir e torna pouco acessível aos pequenos produtores. Outra coisa, muitas vezes a aplicação do uso intensivo de produtos químicos pode desequilibrar a estrutura ecológica aí da região, causando também impactos ambientais, né? Pergunta número 2. Qual a diferença entre a formação dos solos autóctones e dos solos alóctones? Os solos autóctones se formaram de material e rochas originadas do mesmo local que ele se encontra. E os alóctones são formados de materiais trazidos de outros lugares. É fácil, eu expliquei isso para vocês e tem no livro também. A pergunta número 3, escreva quais são os principais horizontes presentes no perfil dos solos e suas características básicas. É só olhar lá no desenho, então vocês vão colocar solo O. O que tem lá? Solo A, solo A, horizonte A, horizonte B, horizonte C, rocha. E tem que explicar o que tem, tá bom? É só olhar lá no desenho, tá fácil. Esses o livro não colocou linha, tem que fazer no caderno, tá bom? E me mandar a foto, claro. Número 4. Aí ele fala, um solo muito comum encontrado em alguns lugares na Europa é o Ticherneuzion. Os locais em que ocorre não apresentam elevada pluviosidade, contudo, é um dos solos mais férteis do mundo. A fotografia mostra o perfil desse solo, que recobre 2/3 da Ucrânia. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? É um solo maduro também, né? Tem os horizontes. Que considerações podemos fazer sobre a porção mais escura desse solo? Porção mais escura, que horizonte que é? Ó, é o horizonte O, né? Então, a porção mais escura é o horizonte O, que é a matéria orgânica, e o horizonte A, certo? Que é a camada superficial do solo, muito rica em matéria orgânica, muito fértil, na qual as plantas se encontram e onde estão sais minerais e água para as plantas crescerem, beleza? Agora, número 5. Aí tá falando para vocês olharem no mapa do material de apoio, que é esse aqui. Que é esse aqui. Vocês têm que olhar nesse mapa e responder. Verifique a legenda do mapa e descreva como são a fertilidade, o relevo e as principais limitações do solo no município que você vive. Aí você vai colocar no município que eu vivo, o solo é só olhar aqui embaixo na legenda, né? Vocês vão ver a cor e olhar aqui embaixo a cor, e aqui ele tá falando a fertilidade, as características. É só descrever, é fácil, hein? E aí, ele pergunta na letra B se há outras áreas do país nas quais ocorre o mesmo tipo de solo que o presente na área onde você mora. Existe.
Então, vocês vão colocar lá em que regiões que estão, né? Que no caso do nosso solo... Bom, não vou dar dica. Letra C. Qual a cor que representa os solos mais férteis e onde eles estão localizados? É só olhar lá a corzinha, né? Que eu não vou dar dica, mas vai estar escrito... deixa eu só... deixa eu falar aqui o que vai estar escrito. Vai estar escrito assim, ó. Características físicas boas. Principais limitações. Tem um que tá escrito assim, ó. Praticamente não existem limitações. Esse solo é muito fértil. Então, vocês olham a cor que ele é e coloquem as características, tá? Acabou a tarefa! E vida boa! Semana passada foi feriado e essa semana essa tarefa pequena? Aproveitem! Que depois que eu acabar esse capítulo, eu vou passar bastante exercício e também vou corrigir os exercícios que faltaram, tá? Eu lembro, sim, que eu passei a resposta só daquele capítulo enorme lá que eu fiz da apostila laranja, né? Falta eu passar a correção dos 2 capítulos que nós já vimos da apostila azul e mais depois, futuramente, dessa que eu estou passando a tarefa hoje. Eu vou passar isso, mas depois que eu terminar a matéria. Por quê? Tem gente atrasada que não me entregou a tarefa. Daí, se eu ponho a resposta, eu não posso mais aceitar. Claro que quem atrasou, eu não vou dar nota máxima, né? Mas tô tentando não deixar a pessoa com 0, né? Entreguem os exercícios porque tem muito valor. Mais valor do que eles já tiveram ever, tá bom? Porque a gente tá em quarentena, longe um do outro. E aí eu tenho que pedir exercício, ver exercício e pôr nota no exercício, né, pessoal? É uma canja aí pra quem tava com nota ruim, melhorar a nota, hein? Aproveitem. Não se esqueçam de beber água. Estamos no inverno, é bem importante, tá bom? Uma ótima semana pra vocês. A gente se vê no chat. E se cuidem. Usem máscara. Voltamos pra fase 2. Ou continuamos na fase 2, nunca saímos dela, né? Se protejam, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.